Fala, futuros residentes, tudo bem com vocês? Hoje estamos gravando mais um vídeo e nesse vídeo nós iremos falar sobre a revisão por flashcards. Nesse vídeo eu vou ensinar você a configurar o Anki para suas revisões. O Anki é um aplicativo onde você revisa ativamente as informações que você estudou. Então eu quero ensinar para vocês as configurações básicas para que vocês possam otimizar os seus estudos com foco aí na residência jurídica. Então peço a você que desde já deixe seu like, se inscreva e comente no vídeo se você gostar. Então galera, eu tô aqui no meu Anki. Vou mostrar para vocês aqui, então todo passo a passo, desde quando você acessa pela primeira vez até o momento em que vocês criam cards, importam cards, Vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Então deixei uma conta aqui, que seria uma conta teste, Quando você entra no Anki, primeira vez ele vai abrir essa janela. E aí você vai ter que registrar, vou adicionar aqui, Então você adiciona uma conta, eu já coloquei aqui, conta teste, basta você adicionar aqui e nomear ela. Adicione e nomeia. Ela vai aparecer lá, eu coloquei conta teste porque eu vou usar ela para mostrar nesse vídeo. Então, vou abrir ela aqui, já está selecionado, clique em abrir. Pronto, beleza, abriu. Então, essa aqui é a interface, do Anki, onde a gente vai adicionar nossos cards. E a gente tem aqui na parte esquerda a parte do arquivo, que é onde a gente vai ter aqui as opções para você mudar os seus acessos do Anki. Opções para você importar cards, exportar cards, criar backups. Tem a opção para você desfazer e editar aqui, Opção de zoom da tela, Você pode ampliar ou reduzir o zoom. Aí você vai configurar de acordo com o que você acha mais interessante. Temos aqui a parte de ferramentas, que é a parte de estudar o baralho, criar baralho filtrado, verificar banco de dados. E aqui é uma parte muito interessante que seria a parte das extensões, que eu vou mostrar para vocês também aqui. E a opção de gerenciar os tipos de notas. E aqui embaixo tem esse Review Heatmap, que isso aqui é uma extensão que você pode adicionar ao seu Anki. Isso aqui seria a configuração dessa extensão. Beleza? Então, o primeiro passo que a gente vai dar aqui seria na parte de criar os baralhos, Como que você cria um baralho, como que você vai criar seu baralho por tópicos aqui dentro do Anki, Então, a primeira coisa, você vai vir na parte inferior, clica em criar baralho e vai renomear ele aqui, Vou utilizar aqui, direito civil. Eu vou colocar o nome teste porque é o baralho que a gente vai utilizar para testar. Beleza. Dá um OK. Pronto, já está criado seu baralho de direito civil. Feito o baralho, como que você vai adicionar aqui no Anki informações, Feito o baralho, você vai adicionar no Anki as informações clicando dentro do baralho e clicando aqui na parte de adicionar, certo? Então aqui você vai colocar uma informação, por exemplo, o que é isso? O que é isso? E aí você coloca a resposta aqui embaixo. Dessa forma. Vou copiar essa palavrinha resposta aqui, vou colar ela várias vezes aqui pra gente fazer algumas edições, ó. Beleza. Então aqui, a gente adicionou pergunta e resposta. E o que a gente pode configurar aqui no nosso baralho, no momento de confeccionar o baralho? Vou ampliar aqui a tela, O que eu mais gosto de utilizar aqui nas confecções dos meus baralhos? Lembrando que esse aqui é um tipo de baralho básico, E seria as cores. Então, as cores na configuração aqui do Anki, você seleciona sempre nesse A aqui, E aí você vai ter várias opções aqui, Provavelmente no seu, quando você instalar, não vai ter essas cores personalizadas. Essas cores aqui são as cores que eu já utilizei e salvei. Como que você inclui ela aqui, Basta você clicar no quadradinho aqui em branco, vai lá em cima e clica, Aí você coloca assim, Clica no quadradinho em branco, aqui embaixo, e coloca adicionar a cores personalizadas, Aí já vai mudar para lá, tá vendo? Então agora você tem a cor amarela aqui. E aí vamos supor que a gente seleciona aqui uma cor azul, Então dá um OK. Beleza. Quero pintar essa parte. No computador tem um comando de tecla, que é o F7. No notebook, quando eu clico aqui, ele não aceita. Ele aparece outro comando. Então você clica aqui, na letrinha A, No computador, F7. No notebook tem que clicar lá em cima. Pronto, beleza. Pintou de azul. Então é uma das ferramentas que eu gosto de utilizar aqui na hora da confecção dos baralhos. Outra opção interessante é essa da canetinha, que ela serve para sublinhar. Eu gosto de utilizar ela muito nessa cor aqui, amarelo. Então seleciono aqui amarelinho. Por quê? Ele serve para isso aqui, Você vai selecionar essa palavra. E aí você vai e clica em cima dele, Então ele cria um destaque em cima daquela palavra, na cor amarela. Mas pode ser em qualquer cor, Eu tô usando amarelo aqui porque é a cor que eu gosto de utilizar nas palavras, Então feito isso, a gente tem essas configurações. E aí o que a gente pode fazer? Por exemplo, você quer um negrito? Os comandos aqui são muito parecidos com os comandos do Word, Então você vai apertar aqui, Na verdade não é nem do Word, É do LibreOffice, Então você pode dar um Ctrl B aqui, Ele dá um negrito. Pronto. Ah, eu quero um itálico. Aí esse aqui é semelhante ao do Word mesmo. Ctrl I. Não tem segredo. Ctrl I. Ah, quero sublinhado. Ctrl U. Igual ao do Word. Então, os comandos de tecla seriam esses, Mas se você não tem costume, eu acho mais difícil trabalhar com os comandos de tecla, como você pode fazer? Aqui no lado esquerdo, na parte inferior, se você quer um negrito, você vai clicar no B. Então, clica no B, Negrito, letrinha R. Ah, eu quero um itálico. Clica no I aqui, Ah, eu quero um sublinhado. Então, você vai clicar no Uzinho aqui, Pronto. Beleza. Então, outra configuração que dá para você fazer. Outra coisa também que eu gosto de utilizar aqui no Anki,
é isso aqui, ó. Vou colocar aqui algumas palavras. Só aleatório para vocês entenderem. É essa parte aqui, ó, que tem esses 3 pontinhos ou que tem aqui os números. Isso aqui vai criar uma lista ordenada. Pode ser por números, ó. Ele vai numerar para você, ó. Aqui ele ficou faltando, né? É só você excluir, ó. E ele já corrige. Pronto. Ou pode ser também por pontinhos, ó. Beleza. Então aqui é bem simples. Outra coisa que dá pra gente fazer, e eu gosto muito de utilizar no Anki, é utilizar esse X aqui, ó. Pode ser tanto o X2 aqui, com 2 lá em cima, ou o X2 aqui embaixo. Quando eu crio meus baralhos, eu gosto de colocar a parte do texto da lei, né? Quando eu vou colocar lá, eu coloco esse X2 aqui, ó. Porque ele fica pequenininho. E aí eu faço um destaque aqui, ó. Coloco em negrito. Então você pode utilizar isso também. Então é uma ferramenta que vai auxiliar. E aqui nessa parte aqui do Anki, eu tenho a opção de você incluir arquivos, você pode colocar fotos, você pode colocar áudio aqui, né? Dá pra você colocar tudo. No meu aqui, eu baixei uma extensão que dá pra você colocar tabelas também, né? Eu coloquei aqui, mas eu não gostei muito. Achei um pouquinho complicadinho de usar. Mas você pode fazer também. Então, tem essa possibilidade. Então, na parte superior aqui, ó, do Anki, né? A gente criou aqui a parte da frente, né? E o verso já está criado, né? Então, na parte da frente aqui, ó, se você quiser colocar um destaque, um negrito, você pode colocar também, ó. Então, você vai personalizar o seu card de acordo com aquilo que seja melhor adequado para você, né? Cada pessoa que usa o Anki, né, vai fazer a sua configuração. Então, é importante sempre você fazer a sua configuração. Então, pessoal, aqui o nosso baralho, então, já está pronto, né? Na verdade, não é nosso baralho, nosso card, né? Já está editado, né? Então, depois que você editou, você pode adicionar ou dar esse atalho aqui, ó, Ctrl Enter, né? Ctrl Enter, pronto. Seu baralho já está salvo. Beleza. Se você precisar de fazer qualquer alteração nesse baralho, ou em qualquer outro, ele cria aqui essa parte do histórico, ó. E aí vai ficar aqui todos os baralhos que você editou. Aí basta você clicar no baralho, ó, no nome, abrir, e ele vai aparecer aqui para você, essa opçãozinha aqui, ó. Aí você pode puxar para o lado aqui, ó, pro lado direito e fazer as correções devidas. Ah, quero apagar isso aqui. Apaga, não precisa fazer mais nada. Apagou, ó, pode fechar. Se você voltar de novo no histórico, ó, você vai perceber que sumiu aquela parte de baixo. Ele já salva automaticamente. E como é que vai ficar esse cartão para você pré-visualizar ele aqui, ó? Para você visualizar ele, basta clicar em pré-visualização. Então, ele já aparece aqui para você. Se você der um Enter, ele vai abrir, ó. Já está pronto o seu baralho. Beleza. Então, esse baralho vai retornar lá pro card, né? O nosso card aqui, principal, tá aqui como teste. Então, quando você for estudar, basta você clicar aqui e estudar agora. Seu baralho já está pronto. Beleza. E em relação aos baralhos de omissão, como que a gente cria, né? Os cards de omissão. Vamos usar aqui o teste de novo, né? Aí você vai clicar em adicionar. Quando você quiser criar uma nota de omissão, se você está gostando do vídeo até aqui, eu quero pedir para você que deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, fortalece muito o nosso trabalho. E se você tem interesse, né, em revisar por flashcards, eu tenho um material focado na residência jurídica, em cima daqueles pontos que são os mais importantes. Então basta que você me chame lá no Instagram, ou eu vou deixar o link aqui onde você pode falar diretamente comigo. E aí, se você tiver interesse, eu mando para você todas as informações a respeito desse conteúdo. O que você vai fazer? Vamos pegar aqui de novo, né? Escrever a mesma coisa que a gente fez no outro. E esse aqui eu vou colocar um pouquinho diferente. Aqui. Aí, que é aquilo ali. Você quer criar um baralho de omissão. Como você vai fazer? Clica aqui na parte de cima, onde está básico. Ele vai abrir opções para você. Aí você vai colocar aqui, ó, omissão de palavras. Clicou, omissão de palavras. Beleza. Como que você vai inserir a omissão de palavras? Basta você clicar na palavra que você quer omitir aqui, ó, seleciona ela. E aí você pode vir aqui na parte superior e clicar nesse colchetezinho aqui, ó. Pronto. Ah, não quero. Clica no Ctrl Z e desfaz. Ctrl Z sempre desfaz, é o mesmo comando do Word. Se você quiser usar a tecla de atalho, você pode passar o mouse aqui em cima e ele te mostra, mas é Ctrl Shift C, ó, para você criar a nota de omissão. Tá vendo? Ctrl Shift C. Vou fazer utilizando para vocês verem. Beleza. Lembrando que quando a gente fala em nota de omissão, ela tem um problema aqui que eu identifiquei ao longo dos meus estudos. Se você for criar uma nota de omissão com várias palavras, você tem que fazer isso aqui, ó. Vamos supor que você quer omitir essa parte aqui, ó. Você pode clicar aqui de novo, né? No comando. E aí ele fica assim, ó, C2. Se você deixar C2, ele vai aparecer um erro. Vou adicionar aqui para vocês verem. Vamos no histórico, aqui, e vamos colocar para a gente pré-visualizar. Ó, tá vendo? Ó? Ele não omitiu a segunda palavra. Por quê? Ele não entende esse C2 aqui como uma omissão. Aí o que você tem que fazer? Muda para C1. Se você colocar 10 omissões de palavras aqui, você tem que mudar sempre para C1. Agora você vai perceber que ele já vai omitir, ó. Olha aí, que legal. Então, sempre fazer essa correção nos baralhos de omissão de palavras. E as demais configurações são normais, o que muda é só isso, né? Aí o que eu gosto de fazer? Quando eu crio um baralho de omissão de palavras, quando a gente tá lá na parte do editor, eu gosto de adicionar, por exemplo, aqui, se for um artigo de lei, aí eu coloco o número do artigo, né? Por exemplo, lei 14.133 aqui, ó. Opa, 133, 2021.
Aí eu coloco aqui, ó, artigo 10º. Aí eu coloco a redação completa do artigo aqui, ó, pra mim ir assimilando também. Então isso ajuda bastante. Então nota de omissão vocês vão criar dessa forma. Então a gente já criou aqui 2 tipos de cards, um de nota de omissão e um básico, né? Então esses 2 tipos são os que a gente mais utiliza, né? Então eu vou fechar aqui. Voltar pro baralho. Bom, agora eu vou ensinar para vocês aqui, ó, sobre as configurações gerais dos baralhos, né? Como que vocês vão configurar os baralhos de vocês. Então, a configuração geral do baralho é feita da seguinte forma. Você vai vir aqui, sempre clicar nessa engrenagem. Aí vai aparecer a opção para você aqui, ó, renomear, que no caso seria renomear esse baralho aqui. A opção de opções, exportar e excluir. Exportar é para você exportar exatamente esse baralho que você está selecionando. E opções é as configurações aqui, que você pode utilizar tanto a configuração, alterar tanto a configuração de todos os seus baralhos, como deles individualmente. O que eu recomendo você fazer? Quando a gente fazer as configurações aqui, ó, aqui tem as opções para você mudar baralho por baralho, né, no padrão aqui, ó, usado por 2 baralhos, porque eu só tenho esses 2 baralhos. Depois eu vou mostrar para vocês com mais baralhos. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Aqui, ó, nessa parte do preset, dos limites diários, sempre deixe já configurado assim, ó, 999. Porque ele vai sempre mostrar para vocês todos os baralhos disponíveis. E na parte de baixo também, a mesma coisa, ó, 9.999. Porque tudo que tiver disponível para você revisar naquele dia, ele vai aparecer para você. Então, é a configuração básica que você precisa de fazer. Outra configuração seria as questões aqui das etapas de aprendizagem, né? Onde você pode aumentar os intervalos de revisão de um cartão para o outro, né? Inicialmente, você pode deixar essa configuração aqui, né? Que é a configuração padrão do Anki, né? Eu não recomendo muito mexer. No meu, a única coisa que eu mexi foi aqui, ó. Foi nessa parte aqui de 1 minuto e 15. Que é quando, por exemplo, esse 1 minuto, ele seria aqui, ó. Quando você erra o baralho. Se você errar, então ele vai te mostrar daqui 1 minuto. Se você achou difícil, ele te mostra na primeira vez, então daqui 15 minutos. Certo? Aí depois o 1 aqui seria o bom, né? E depois aqui o 4 seria fácil. Então você pode configurar aqui que seriam aquelas teclas, né? Do errei, difícil, bom e fácil. Então você pode configurar aqui da forma que você acha melhor. Por padrão, você pode deixar dessa forma que já vai servir para você. E aí, conforme você for utilizando o aplicativo, né? Você vai fazendo as suas próprias adaptações. O que eu recomendo você sempre deixar aqui, ó, diferente do que ele vem. Nessa parte aqui de ordem de inserção, eu gosto de deixar sempre aleatório. O que seria esse aleatório aqui, ó? Os cartões vão aparecer para você sempre de forma aleatória. Por exemplo, vamos supor que você colocou alguns cartões novos e tem alguns cartões para ser revisado. Então, o próprio Anki ele vai mesclar. Ele vai te mostrar cartões novos junto com os cartões que já foram revisados algumas vezes, né? Então, é a melhor forma para você deixar. Aí a gente vai ter a parte das falhas. Essa parte das falhas, aqui aquela mesma parte lá de cima, né? Do 1 aqui, ó, seria quando você erra, né? O cartão. Então, o intervalo mínimo ali seria o intervalo de 1 dia, né? Ou seja, 24 horas. O que é o limite sanguessuga? O limite sanguessuga é o seguinte, ele funciona da seguinte forma. Se você está no seu ciclo lá de revisão e você errar mais de 8 vezes o mesmo cartão, o próprio Anki vai excluir aquele cartão do seu baralho. Porque ele vai entender que aquele cartão não serve para sua revisão e não está te agregando, né? Você não está conseguindo aprender através dele. E aí, isso você pode fazer algumas correções nesse cartão, né? Você pode diminuir o tamanho dele, mudar as informações, né? Reescrever esse cartão. E aí, você pode mudar também aqui o limite de sanguessuga. Pode aumentar para quanto você quiser aqui, ó. Por padrão, ele vem 8, né? Eu acho um número bem interessante. Então, vamos passar aqui para baixo. A gente vai ter a ordem de exibição dos cartões. Não vamos mexer em nada aqui nessa parte também. Aqui, ó. Ordem de exibição. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui a gente já tem uma configuração que seria o padrão, né? Seria misturar com revisões e misturar com... mostrar depois das revisões. Seria o seguinte. Aquela mesma parte que eu falei para vocês lá de cima. É a ordem que ele vai mostrar os cartões para vocês. Então, você pode configurar para mostrar somente os cartões novos ou os cartões que são os cartões recém-adicionados. Os cartões recém-adicionados e os cartões que você já revisou. E aí, como a gente já configurou lá em cima, ele já ficou aleatório, tá vendo? Ordem de inserção e a ordem de aprendizado aqui, ó. Se o seu não tiver dessa forma, basta que você clique aqui, faça as configurações, ó, nessa parte, misturar, né, com revisões, que é o ideal, né? Ordem de aprendizado versus revisão entre dias. Então, você pode deixar sempre o mais aleatório possível aqui, né? E tem como você fazer essas configurações aqui também, ó. Por exemplo, deixar no modo aleatório, ou mostrar aqui, por exemplo, os cartões criados há mais tempo primeiro, ou os cartões criados há menos tempo aqui, ó. E aí você vai ter outras configurações que seria aqui na parte de baixo, ó. Uma configuração que eu uso no meu Anki é essa configuração do cronômetro. Como que funciona o cronômetro? O cronômetro eu gosto de colocar 50 minutos no meu. 50 segundos. Por quê? Eu tento resolver o cartão no menor tempo possível, né? Então isso aqui evita que eu fique, por exemplo, lá 5 minutos no mesmo cartão, né? Não, eu tenho que tentar resolver ele sempre dentro desses 50 segundos ali, né? E você pode fazer a sua configuração. Aí você pode configurar assim, ó, por exemplo, depois dos 50 segundos, ele abre automaticamente,
ou depois dos 50 segundos, ele parar o temporizador, né? Então, parar o temporizador ao responder. Então, ele vai ficar configurado da forma que você selecionar aqui. E o meu eu gosto de deixar sem marcar essas opções, né? Então, não marca essas opções. Na hora que dá os 50 segundos ali, eu já tento ter respondido aquele cartão ali naquele momento. E aí a gente tem essa parte aqui, que foi uma inovação também do Anki, ó, muito boa, que é para você organizar, né, a sua revisão de acordo também com que você organiza seu ciclo de estudos. Então vamos supor que você estuda de segunda a sábado. É mais intenso seu estudo aqui no meio da semana, né, de segunda a sábado. Beleza. E aí no domingo você deixa um momento mais reservado para revisão, mas é um momento mais leve. Então você pode vir aqui e colocar mínimo. Por quê? Ele vai trazer o mínimo possível de cartões para aquele dia, né? Então ele vai diminuir ali um pouco, né? Se você colocar reduzido, por exemplo, não sabe se você quer pegar um pouco mais leve. Aí você clica aqui, ó. E então ele vai diminuir um pouco a quantidade de cartões que ficaria para você revisar. Então isso é muito bom até mesmo para você manter os seus cards, né, em dia, né? Que é muito bom. E aí, por fim, nós temos as opções aqui do avançado, né? O avançado, a gente tem um intervalo máximo aqui, ó. O que seria o intervalo máximo? Você vai acertando o cartão ali várias vezes. O que acontece? Quando chegar no máximo de um ano, ou quando chegar no momento ali que o Anki vê que você está acertando muito, ele vai sempre jogando mais para frente. E o máximo que ele vai jogar esse cartão para frente seria ali por um período de 365 dias, ou seja, um ano. Então daqui a um ano ele te mostra aquele cartão, porque a gente entendeu que você já fixou aquela informação. Isso aqui, ó, no meu eu coloquei um pouco diferente. Eu coloquei um padrão de 90 dias. Então você pode configurar o seu 90 dias, 30 dias. Por quê? Eu gosto de ver o conteúdo o máximo de vezes possível, né? Então, quanto mais você tem contato, melhor é para retenção, né? Mas se você quiser deixar o 365 dias, pode deixar também aqui, ó, não tem problema. E em relação a essas opções aqui, ó, de facilidade inicial, bônus por ser fácil, modificador de intervalo, essa parte aqui eu não mexo muito. Nunca mexi, na verdade, né? Eu deixo do jeito que ela tá, né? Que é a configuração padrão, que é essa parte aqui que faz com que você erre um cartão e o Anki planeje o dia que ele vai te mostrar. Então, é tudo nessa parte aqui, ó. Então, é intervalo de modificador de intervalo, né? Então, é tudo nessa parte. Então, vamos salvar aqui nas configurações que nós já alteramos. Ó. Pronto. Então, tá tudo salvo. Então, aqui passando para frente, o que mais nós temos para ver aqui dentro do Anki, né? Mostrei para vocês a configuração geral dos baralhos. Vou mostrar agora como vocês podem importar baralhos aqui, ó, de terceiros. Como que a gente importa o baralho de terceiros? Basta vocês clicarem aqui na parte esquerda, no lado superior, em arquivo. E aí, clica em importar. Clicou em importar. Beleza. Aqui eu já tenho alguns baralhos salvos, né? E aí eu vou baixar esse baralho aqui, ó. Revisão de véspera. Isso aqui é só uma atualização da parte de prescrição e decadência. Então, se você não tiver aqui a pastinha montada, ele fica geralmente na sua aba de downloads. Clica no downloads e ele vai abrir para você. E aí o último arquivo que você baixou. Mas é bem tranquilo, não tem segredo. Vou abrir aqui aquele material, ó. Então, na minha pastinha do Anki, ó. E vou clicar nele aqui, ó. E aí vou importar. Pronto. Quando você vai importar, não precisa de mudar essas configurações aqui, ó, para deixar da forma que está. Por quê? Se você importar também qualquer processo de aprendizagem, se a pessoa que está disponibilizando o conteúdo aqui para você já está revisando esse card, então esse card ele vai vir para você já com as configurações da pessoa, né? Então pode ser que ele não vai te mostrar alguns cards, porque ele está pegando ali a base de estudo da pessoa. Então pode baixar do jeito que está mesmo. Ó. Clica em importar, beleza. Então você importou, chegou aqui para você 41 notas, ó, 41 arquivos, né, encontrados. Você tem a opção de fechar essa janela e a opção de mostrar aqui, ó. Se você clicar em mostrar, ele vai te mostrar lá no painel todos os arquivos que você baixou, né? Então é assim que a gente faz. Deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês lá aqui no Anki. Olha só como é que fica então quando você baixa. Ó. Então direito civil, teste, aqui é revisão véspera, ó. Prescrição e decadência. Então aqui são os cards que você acabou de importar. Se você clicar aqui, ó, prescrição e decadência, e vir em painel, eu vou mostrar para vocês algumas configurações que podem ser feitas dentro da parte de painel. Então, como que a gente pode fazer algumas configurações aqui na parte do painel? A primeira delas seria, por exemplo, reposicionar cards, tipo de notas. Como que funciona isso? Para você reposicionar, basta você clicar num card aqui específico do lado direito do mouse e do lado esquerdo ele abre uma janela. Então tem essa opção para você reposicionar, né, os cards, ou seja, para você começar uma nova configuração ali de revisão. E tem outra opção que eu acho muito interessante, que seria a opção esquecer. Vou mostrar para vocês aqui na prática, ó, a opção esquecer. O esquecer funciona da seguinte forma. Vamos supor que você já revisou aqui alguns conteúdos. Ó. Vou revisar aqui rapidinho. Ó. Errar todos aqui só para vocês verem. Beleza. Errei aqui alguns cards, né? Então vamos abrir aqui de novo. Prescrição e decadência. Clica em painel. Bacana. Aí, aqueles cards que eu vi, você vai perceber que ele vai gerar uma data aqui, ó. Vamos procurar aqui. Ele gera uma data, tá vendo? Esse aqui mesmo, ó. Ele ficou assim, ó. 2025, 3/8, que é o dia de hoje. Aí sempre pega o contrário, ó. É 08 do 3 de 2025. Tá vendo essa data que gerou? Quer dizer que esse cartão foi revisado hoje. E aí, se você quiser reposicionar ele de novo, o que você tem que fazer? Para você começar do zero, né? Você vai fazer o seguinte.
você vai fazer a seguinte situação aqui, ó. Basta você clicar no lado direito do mouse, clique em esquecer. Quando você clica em esquecer, ele vai voltar para a posição original aqui, ó. Pronto. Aqui, como a gente fez vários cartões, ó, o que a gente pode fazer? Tem outro aqui que tá com a data de hoje, tem outro aqui, ó. Se você quiser selecionar, por exemplo, vamos supor que você quer mudar aqui todos os cards que você já fez, quer resetar, começar do zero ali suas revisões. Basta você clicar em um, aí clica no Ctrl A aqui, ó, para selecionar todos. E aí você clica de novo, lado direito do mouse aqui, ó. E aí clica em esquecer. Olha só. Ok. E aí quando você voltar pro baralho, ó, tá vendo? Não tem mais aqui, ó, aprendizagem, que tava em vermelho. Porque ele começou tudo de novo. Então os baralhos foram editados todos novamente. Então, outra opção que dá para você fazer no Anki, né, que é a opção de esquecer. Outra opção também que nós temos seria a opção tipos de notas. Voltei aqui pro baralho, né? Agora eu vou entrar aqui de novo no Decadência e Prescrição. Vou abrir. Vamos aqui no painel. Então aqui vocês têm acesso, né, a todos os cards, né? Então fica aqui, ó, organizado o tipo de cartão. Nessa parte aqui nós temos 3 tipos de cartões: oclusão de imagem, oclusão de palavras ou omissão de palavras, né? E o básico, né, que são os cartões padrões, que são esse tipo de cartão aqui, ó. Então esses são os básicos. O que pode acontecer também? Às vezes você vai salvar no Anki e você salva o cartão em um lugar errado. Por exemplo, esse cartão aqui ele é um tipo básico. Vou mudar aqui o tipo de lugar onde ele está salvo. Como que eu faço isso? Eu clico do lado direito do mouse aqui, ó. Dou o primeiro clique do lado esquerdo, depois do lado direito para aparecer as opções. Aí eu vou vir aqui, ó, notas. Vou mudar o tipo de nota agora. Aí eu vou aqui nessa opção que está assim, ó, mudar tipo de nota. Ou posso também utilizar o comando aqui, o Ctrl Shift M. Então clico nele. Então ele está no tipo básico, ó. Tá vendo? Mas eu posso mudar ele, por exemplo, aqui, ó, para um cartão de omissão de palavras. Beleza, vou salvar. E o que acontece? Se esse cartão ele é um tipo básico, eu salvo ele num cartão de omissão de palavras, quando você for revisar, ele vai aparecer um erro. Olha só. Ele vai aparecer assim, ó, nenhuma omissão encontrada no cartão. Por quê? Porque está salvo em um tipo de cartão errado, né? Um tipo de nota errado. Se você for resolver algum cartão e tiver com esse problema, basta você vir aqui, ó, nele. Então vem aqui no seu cartão, tá vendo? Então omissão de palavra. Clica em cima, aí você verifica aqui do lado direito, ó, se ele realmente é omissão de palavra. Lembra que quando é omissão de palavra, ele fica com o C1, né? Ele fica entre os colchetezinhos e o C1. Então ele não tá vendo? Então não tem uma omissão de palavra aqui. O que você tem que fazer? Clica nele com o lado esquerdo do mouse, depois lado direito. E aí você pode vir aqui em notas de novo. Aí você vai procurar aqui, ó, mudar tipo de nota. Então é um tipo de cartão básico, né? Então você volta ele lá pro básico, ou basic aqui, ó, tanto faz. E salve de novo, ó. Salvou, se você clicar em pré-visualização, pronto, não tem mais aquele erro. Pode acontecer também do cartão ele ser uma nota de omissão, como esse aqui, por exemplo, e estar salvo em um formato de cartão básico. Então, se você clicar na pré-visualização aqui, ó, ele vai ficar aparecendo assim, ó. Ele fica aparecendo aquele código para omitir a palavra, ó, C1 aqui, ó. Tá vendo? Então, o que você tem que fazer para mudar esse cartão? Você vai clicar de novo, lado esquerdo do mouse, lado direito, abriu lá a opção lá embaixo, notas, abriu as opções, vai procurar de novo mudar tipo de nota. Esse cartão, sim, ele é um tipo de omissão. Então, você vem aqui em cima, ó, do lado direito, na parte superior, clica em Basic aqui, na setinha para baixo, e vai lá em omissão de palavras, porque ele vai ficar dentro da configuração correta. Clica em salvar. Clicou em salvar, ó, se você abrir, ó, como é que fica? Agora já aparecem as omissões. Então, isso aqui é mais um recurso, né, para você aprender aqui a organizar os seus cartões. Se tiver algum cartão que tem algum erro, né, você pode olhar por aqui. Outra coisa também, ó, aqui do lado esquerdo, ó, na parte superior, tem algumas informações que são interessantes. Aqui ele traz para você as opções de cartões que você tem para revisar, os cartões que você adicionou hoje, os cartões que você editou, isso aqui são os editados recentes, né? E os cartões estudados hoje. Então você tem essa opção também. Você consegue clicar aqui e ver, por exemplo, todos os cartões que você estudou hoje. Aí ele traz, ó, todos os cartões que eu estudei hoje. Cartões que foram na primeira revisão. Aí ele traz, são esses mesmos, tá vendo? Cartões que foram regendados. Então, são todos esses cartões aqui. Então, aqui são informações sobre os cartões, né? E aqui também, ó, você pode navegar na parte inferior aqui, ó, dentro dos seus baralhos, ó. Aqui é porque a gente só tem esse baralho, né? Mas você pode navegar também dentro dos baralhos, porque eles vão ficar aparecendo todos aqui, né? Então, assim, de um modo geral, essas são as configurações assim, mais básicas possíveis dentro do Anki, né? E o que nós temos mais ainda que você pode acrescentar no seu Anki? Tá vendo que no meu aqui aparece esse quadrado aqui, ó? Isso aqui nós chamamos de extensão, né? E como que você instala extensões aqui no Anki, né? É bem simples, basta você vir no Google, clica em Anki, no caso aqui, ó, Add-ons. Aí você clica e abre esse primeiro site. Aquela extensão que está salva no meu Anki é o Review Heatmap, né? Vamos ver se vai aparecer aqui. Aqui tá para traduzir, não vai aparecer. Deixa eu colocar no inglês aqui, ó, que é mais fácil. Chama Review Heatmap. O que ele faz? Ele vai
criar ali, te mostrar, na verdade, sua constância nas revisões, né? Então, aqui, ó. Review. Não apareceu aqui, ó. Aqui embaixo, ó, o segundo. Review Heatmap. Clica nele. Como que você instala, né, essa extensão aqui no Anki? É bem simples, né? Aqui tá o manual falando como que ela funciona. Então é bem simples, ó. Não tem segredo. O que você precisa fazer? Você vai pegar aqui o Anki, ó. Copiar esse códigozinho aqui, que tá aqui, que seria o código de download. E você volta lá no seu Anki. Aí vem aqui em ferramentas, ó. Clica em ferramentas, clica Ctrl Shift A ou extensões. Beleza, clicou aqui. O que você vai fazer? Clica aqui, ó, obter extensões. Quando você clica em obter extensões, ele abre essa parte aqui, ó. Que seria para quê? Para você instalar essa extensão. Então você vai dar um OK, beleza, deu um OK, ele já vai instalar para você. Então, essa é uma extensão que eu uso, né, nos meus estudos. Aí ele vai falar para você isso aqui, ó. Download concluído, por favor, reinicie o Anki, né? Porque se você somente fizer o download aqui e não reiniciar, quando você voltar para a tela lá, ele vai estar normal. Então esse Review Heatmap, ele fica aparecendo aqui para você, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Então todos os dias que você revisou, ele vai ficar aqui, ó, para você. Salvo aqui. Igual eles mostram aqui no próprio site aqui, ó. Então tá vendo? Vai ficar aqui a sua rotina de revisões, né? Então isso aqui é muito bom pra gente se manter focado, né? E para você também acompanhar, né, sobre sua rotina. Então, aqui de um modo geral, essas são as configurações e as extensões assim, que eu acho que você deve fazer no seu Anki e deve instalar, né? No caso, essas configurações aqui já vai ter o suficiente para você ter uma rotina de estudo e otimizar suas revisões. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, pessoal. Obrigado.